Oi galera, tudo bom? Esse vídeo é para falar sobre um livro que chegou de parceria da Companhia das Letras, que é o Sobre a Escrita, do Stephen King. Na verdade o livro é da Suma, mas agora ela faz parte do grupo da companhia. Esse livro aqui, pelo que eu entendi, é o primeiro livro do autor que não é um livro de fantasia, que a gente conhece o King sobre, né, por conta dos muitos textos de mistério e livros de horror dele, que por sinal, vergonha, eu ainda não li nenhum, tá? Decidi começar por esse aqui para ver como que era o estilo de escrita dele, o que ele considera uma boa escrita ficcional, para daí eu entrar mesmo, né, dentro dos livros de terror, ou só de ficção, ou de suspense que ele escreve, para ver se aquilo que ele quer fazer ele realmente consegue fazer. Também foi esse o intuito da leitura. Bom, eu sou professora não só de literatura, mas de redação, então esse livro calhou assim muito bem para mim, porque e não só para professores, gente, qualquer pessoa que quer escrever textos de ficção, gente que corrige ou que ensina a escrita de textos de ficção, ou para quem gosta de ler e quer saber criticar, quer saber o que olhar, esse livro aqui é muito bom para isso, gente. Ele tem várias divisões assim que eu achei bastante interessante, porque o livro começa com meio que uma micro autobiografia do King. Ele começa contando, né, da onde ele veio, como que era a família dele, como que ele começou a escrever, e até mostrando o momento em que a carreira dele começa a decolar, que foi com a publicação do Carrie a Estranha. Então, é muito bacana você ver que um escritor não nasce um escritor, ele nasce um ser humano com um sonho e que tem que aprender a botar esse sonho no papel e fazer acontecer, e que independente da classe social, do local de onde você venha, do tipo de família, todo mundo tem alguma coisa legal para contar, e é só a gente aprender como se fazer isso. Então ele começa contando fatos muito bacanas da vida dele, fatos até um tanto quanto assustadores. Por exemplo, quando ele conta que, se não me engano, 2 dos livros que ele escreveu, ele não tem recordação alguma de ter escrito, porque ele estava sobre o uso de drogas, e ele sabe que ele publicou aquele livro, mas ele não faz ideia de como que aconteceu aquilo. Quando ele viu o livro estava publicado, ele falou, putz, fui eu que escrevi? E o bacana sobre esse depoimento dele é que ele ficou muito bravo com essa situação, porque ele fala que escrever para ele é uma grande paixão e que não ter recordação, não ter memória do quanto ele se divertiu escrevendo é que é o mais absurdo para ele, porque escrever não parece uma profissão, parece ser uma coisa que ele faz com paixão, com amor e que ele não vai parar de fazer nunca. Então o livro tem todo um espírito de, sabe, de yay, que legal isso que eu estou fazendo, vamos todos escrever junto comigo. É um livro muito apaixonado e por isso que a escrita ela corre, nossa, numa tranquilidade, é muito gostoso. Bom, depois que ele conta um pouco sobre a vida dele, ele começa a dar dicas de escrita. E ele vai utilizar, obviamente, como ele vai ter que falar sobre, né, questões gramaticais, qualquer pessoa de qualquer idade, gente, consegue ler isso aqui, porque toda a expressão gramatical que ele vai utilizar, ele explica o que significa, e explica com uma linguagem, assim, extremamente tranquila, nada de técnico, viu? Então ele fala sobre o uso de advérbios, ele vai falar sobre a voz passiva e a voz ativa, e dando infinitos exemplos pra gente ver o que ele realmente está querendo dizer. E o bacana é que ele dá exemplos próprios, exemplos de outros escritores, e ele vai muitas vezes canetando os textos e mostrando como deveria ser e como está escrito na opinião dele. E é isso que eu achei legal, porque ele fica marcando constantemente, é isso que eu acho, é isso que eu penso, e isso só vale para a escrita de ficção, que é o que ele faz, né? Eu acho que muitas das coisas que ele falou aqui não se aplicam a qualquer outro tipo de livro que não seja uma narrativa ficcional. Que nem ele fala que o prazo que ele se dá para escrever um livro é de mais ou menos 3 meses, que ele não gosta de gastar mais tempo do que isso num livro. Se você falar isso pro Guimarães Rosa, ele espancaria você, porque ele levava em média 7, 8 anos para escrever um livro, né? Narrativas que são muitas vezes autobiográficas, tanto que esse aqui mesmo ele contou que ele levou mais de 1 ano para escrever. Tem outros tipos de livros que não é fácil assim. Fala pro George Martin, que levou 15 anos para escrever esse último livro que eu acabei de ler e detestei, por sinal, né, que poderia ser mais rápido, mas acredito que outros livros não sejam tão simples assim. Ele vai dando várias dicas, com muitas delas eu não concordei, não sei se é muito assim qual é o caminho. Por exemplo, ele fala que a gente tem que ter meio que um esqueleto da história, tipo, o que eu gostaria de contar, e você senta e vai escrevendo sem fazer qualquer tipo de planejamento. Você tem que deixar os personagens e as histórias vindo à sua cabeça.
Não sei. Não sei se é assim que funciona. Porque você pode acabar entrando numa encruzilhada ou ser encurralado pelos seus próprios personagens. Eu não sei até que ponto isso é legal. Para uma história de terror né? Porque então, se você não tem planejamento, você mesmo se assusta com as próprias cenas, e isso que é o legal de fazer o leitor, né? De se assustar e não prever o final, né? Desde o começo. Mas imagina que isso daria certo num livro do Gabriel Garcia Marques, que isso daria certo, de novo, no Senhor Guimarães Rosa, no Harry Potter, tá? Não dá, tem que ter um planejamento. Mas sei lá, de novo, pro gênero dele isso funciona. Então ele vai te dando várias dicas e no final ele dá dicas assim, desde como correr atrás de um agente, como começar a escrever, como organizar o seu escritório, como revisar o texto, quem deve ler o seu texto primeiro, sabe? Tipo, nossa, ele dá coisas muito assim, bem passo a passo assim mesmo, sabe? Eu achei bem legal. Eu não vou utilizar, mas se você um dia quer escrever escrita ficcional, nossa, é um manual muito bacana e muito bem humorado. E no finalzinho, ele dá um trecho escrito, primeiro em inglês, depois em português, em que ele mostra o começo de um conto dele e a primeira escrita e depois os rabiscos dele em cima, para você ver como que é o momento de limpar o texto, né? E eu achei bem legal. E por último, ele faz uma lista dos livros que mais o influenciaram nos últimos anos. Ele lê em torno de 70 livros por ano, no mínimo 70 foi o que ele disse, se não me engano. E aí ele dá uma lista dos livros que mais o influenciaram, assim, nesses últimos momentos. E bem legal de você ver, tipo, ele leu Harry Potter, gente, super legal. Então, fiquei emocionada, assim, o livro foi uma delícia de ler, acho que eu levei uns 10 dias pra ler, porque tava naquela semana amaldiçoada de correção de coisas e postação de notas, sabe? Então, isso foi uma boa leitura leve, tranquila, feliz. E ele dá dicas muito legais que dá pra gente usar em qualquer coisa. Até na hora de escrever, sabe, bula de remédio. Na hora de você deixar um bilhete pra alguém, ele dá umas dicas interessantes, tá? E a primeira coisa que ele falou, e que foi o momento que eu comecei a me conectar com o texto, quando ele falou uma grande verdade, que a gente nunca deve dizer coisas que a gente pode mostrar. E isso eu achei genial. Um escritor que diz como o personagem está se sentindo, que ele diz o que todo mundo está usando, como são todos os detalhes ao redor da cena, de que todas as expressões faciais, não tem que ficar dizendo, você pode muito bem mostrar de outras maneiras. E é isso que faz uma escrita boa, divertida, instigante, e faz a leitura ser diferente para cada leitor. Porque ele mostra coisas que cada um vai perceber de maneiras distintas. E eu achei genial ele ter dito isso, que é a coisa que eu mais concordei com ele no livro inteiro, apesar de ter brigado com ele em alguns momentos. Mas, gente, e aí? Leiam esse livro do Stephen King, gostando dele ou não, gostando de ficção ou não. Eu acho que pra gente escrever bem em qualquer circunstância, algumas dicas aqui valem muito a pena. Divertidíssimo, gente. Gostei, indico. Beijo!